Olá, sejam bem-vindos a mais um bate-papo com Vinci. Hoje com alguns convidados, nossos alunos, e eles vão falar um pouco para nós sobre as aplicações das leis sistêmicas dentro do âmbito profissional. Todos eles são médicos, ginecologistas, e nós vamos conversar aqui informalmente um pouco sobre como é que essa abordagem ajudou vocês no âmbito profissional a lidar talvez com as questões e as dificuldades inerentes ao âmbito da profissão, como é que isso talvez tenha ajudado vocês também no relacionamento interpessoal com outros colegas, enfim, como é que isso pode ser útil ou foi útil para vocês dentro do âmbito profissional e de maneira que vocês possam compartilhar com a pessoa que nos assiste e conosco aqui um pouco das experiências que vocês tiveram, os casos interessantes, enfim. Algo bem relaxado, bem light. O Corival, como todo homem que é muito gentil, deixou todo mundo, as meninas falarem antes, ele queria falar algo também. Não, na prática da ginecologia, essa história da gente estar fazendo os antecedentes da paciente, gesta, como isso isso faz parte da consulta, então sempre a gente pergunta, então sempre a gente tem essa oportunidade de estar perguntando se teve abortos, como foram, etc, etc. Então, em várias situações, esse conhecimento da inclusão dessas perdas, a gente vê nitidamente o efeito daquilo, às vezes, com uma frase, porque às vezes a gente não tem nem esses 20 minutos no atendimento para abordar com mais tempo. Mas, por exemplo, eu daria um exemplo assim, eu trabalho com reprodução. Então, as mulheres que têm, por exemplo, abortos de repetição, elas não têm nenhum filho e procuram para ter o primeiro. Então, só de eu chegar e falar assim, olha, nós vamos ter, se ela teve 3 abortos, eu falo, então nós vamos ter o 4º filho. Só com essa frase da gente dizer que vai ser o 4º filho, que ela já é mamãe? Que ela já é mãe. E aí, em seguida, eu falo, olha, vocês, o casal, a mãe, você já é mãe de 3. Então, agora nós vamos ter o 4º filho. Então, a gente vê ali, com uma frase, com uma rapidez, digamos assim, que não precisa nem esticar, a gente vê no rosto daquela paciente aquele olhar que brilha, assim, como quem diz, eu vou ter o 4º filho. Eu achei que tinha nenhum, já tem 3. Exatamente. Então, isso é uma oportunidade e dela estar contando, ela já está incluindo ali numa frase. Outras oportunidades a gente tem também de dizer, por exemplo, em reprodução, que às vezes a gente precisa de ter vários embriões para que aquela mulher chegue a uma gravidez. Então, às vezes eu digo assim, olha, você formou 6 embriões, então esses são 6 irmãos que eles estão lutando juntos, e se um conseguir ou 2 conseguirem, vai ser uma vitória de todos. E você já é mãe desses 6. E esses 6 estão trabalhando porque 1 ou 2 vão chegar aqui nas nossas mãos. Então, isso é uma outra forma também que a gente está incluindo e trabalhando com nessas leis, né, nessas leis sistêmicas, e a gente vê. Então, o aborto é uma situação que é fácil da gente estar todo dia, toda hora, a gente está abordando aqui. E às vezes com uma frase ou outra a gente consegue mudar o destino daquela família, daquele casal. Às vezes eu gosto de falar assim, que aborto é um termo que a medicina usa para falar que as crianças que nasceram com menos de 4 meses, mas para um papai e para uma mãe, e um filho do mesmo jeito. Basta um dia uma célula masculina e feminina encontrar, virou um filhinho. Então ali não é um aborto, alguma coisa qualquer, é o filho. Não é o tempo de vida que define o que é filho, né? É o fato de ter existido ali, que seja por 1 minuto ou que seja por 9 meses. Eu nunca tinha pensado nisso. Entendeu? Um aborto é uma coisa, não é um filho. Então, às vezes, quando eu vejo essa resistência, eu falo aborto é um termo técnico, para a gente definir crianças que nasceram com menos de 4 meses. Um acontecimento, né? Mas para o papai e para a mamãe é um filhinho. Nasceu com menos de 4 meses, mas é um filho. E o amor não é menor. Né? Nem entre o casal, nem entre os irmãos. Nós tivemos a oportunidade de ver, através do nosso trabalho, né, com famílias, situações especiais que envolvem
eventos ginecológicos obstétricos que normalmente não são contados como gravidezes, né? Especialmente os casos de mole datiforme e os chamados ovos cegos, ovos anembrionados, né? Que na verdade não passam de ovos ou embriões que morreram muito mais precocemente. É outro termo técnico que é coberta a existência de uma criança que existiu e morreu muito cedo. E gravidez ectópica demais, né? A mulher vai no ginecologista, ela chega geralmente com um quadro hemorrágico, por exemplo. Ninguém fala para ela, só perdeu uma gravidez. Todo mundo fala, você teve hemorragia interna. E com isso, a criança que existiu ali fica acobertada e isso tende a produzir efeitos sistêmicos difíceis dentro do sistema familiar em virtude dessa exclusão que a gente observa nesses casos. Então, que vocês sabem da existência dessas crianças e comunicam isso para a família de uma forma que a criança possa ser contada e incluída com amor, faz sem dúvida uma grande diferença. Não só para a criança que é incluída, mas para o efeito que isso tem na relação de casal também. Né? Aqui nós gostaríamos de frisar que nossa observação nesse sentido mostra que em muitos casos onde um casal perde uma criança e essa criança, por exemplo, ela não é contada, porque aí existem muitas coisas, mas a principal delas é talvez a dor que o casal sente e o fato de que eles não conseguem às vezes fazer um luto juntos, eles não conseguem chorar, produz muitas vezes uma separação do casal a posteriori. Então muitos casais que se separam, às vezes sem saber a razão, é porque ali houve uma gravidez que foi perdida, essa criança não é contada, eles não fazem luto por essa criança, então isso produz uma separação posteriormente e muitas vezes eles mesmos ficam surpresos com o fato de que eles se separam, porque eles continuam se amando, mas não compreendem o que aconteceu. Aí é especialmente importante frisar que para o homem, especialmente, pesa muitas vezes a incompreensão de sua mulher, que acha que ele não se importa quando ela perde o neném. Porque os homens têm a tendência de querer esconder isso, porque ele quer minimizar o sofrimento da mulher que perdeu a criança, então ele fala, bem, não preocupa não, nós vamos fazer outro. Isso não foi nada. E isso ele faz por amor a ela, na tentativa de acobertar ou produzir menos dor e sofrimento para ela, mas ela interpreta muitas vezes isso como um sinal de desamor e desconsideração da parte dele com a vida da criança e com a perda que ela sofreu. E isso muitas vezes fere o amor de uma maneira muito profunda e faz com que depois eles se separem, o que é muitas vezes uma perda, um sofrimento totalmente evitável se eles conseguissem incluir essa criança e compreender de parte a parte o amor e o sofrimento que ambos têm pela perda da criança.